Bem, vamos começar agora apresentando o experimento de flotação. Nós temos aqui areia e serragem, que é casca de madeira, e vamos começar então o experimento. Vamos misturar isso aqui com água. Então nós temos aqui um frasco vazio e água. Vamos começar o experimento então. Vamos depositar agora que misturamos areia com a madeira, vamos adicionar água e vamos ver o que vai acontecer. O nome desse experimento é chamado de flotação. A flotação, ela consiste em que um dos elementos vai flutuar, ou seja, ele vai se separar do outro por um processo chamado flotação. O elemento que tem uma densidade menor vai flutuar porque a densidade da água é intermediária entre os dois elementos. Então vamos aguardar um pouco. Então esse é o processo. Vamos aguardar alguns instantes até que todo o processo vai acontecendo. Estamos vendo que a água está turva porque a terra, que é bem diluída, ela vai levar um tempinho até ela chegar e reagir, porque os galhos da madeira, eles são mais visíveis porque eles ficam retidos em cima. E a água está turva porque ainda tem alguma coisa que está dissolvida na água. Mas que com o tempo, todo esse pozinho de terra vai descer até o fundo e os dois materiais vão estar totalmente separados. Este processo é o processo que a gente chama de flotação. É um processo simples, né? Mas existe um outro processo de flotação que é mais complexo que esse, né? Que é usado principalmente para fazer a despoluição de lagos, de pequenos rios, que consiste em bombear através de uma tubulação que é colocada na parte inferior do lago ou do rio e fazer com que um gás, o oxigênio de forma gasosa, seja introduzido no fundo. Esse oxigênio em forma de gás vai ocorrer a formação de bolhas no fundo da água, né? E essas bolhas vão fazer que alguns materiais que estejam alojados no fundo deste rio entram em contato com essas bolhas e vai ser adicionado algum produto como um sulfato de alumínio, por exemplo, ou um óxido de alumínio, facilitando que essas partículas de sólidos, né, vão sendo fixados nessas bolhas, e quando as bolhas vão subindo para a superfície, esses materiais também começam a subir para cima. Esse é um processo usado principalmente na limpeza de lagos e rios, né? E existe a flotação também, que é até para estações de tratamento, que é um processo ainda bem mais elaborado. Aqui o que estamos demonstrando é um processo simples para que você possa acompanhar, que
O processo consiste em separar dois materiais sólidos, né, como a madeira e um minério de terra, né, que ao entrar em contato com um líquido intermediário de densidade intermediária entre os dois materiais, faça com que um deles, por processo de flotação, quer dizer, a palavra flotação vem de flutuar, flutue, enquanto que o outro permanece no fundo do recipiente. Como estamos vendo, a água já está ficando um pouco mais clara, isso vai levar ainda alguns minutos, né? Então vamos acompanhar esse processo por algum tempo ainda. Aqui ao lado nós temos um outro material, né, que seria um punhado de terra, né? Agora nós vamos proceder com esse material um outro processo, que é o processo da decantação, que é um pouco parecido, mas ele difere da flotação, que na flotação a gente tinha dois materiais diferentes, embora os dois sejam sólidos, mas dois materiais de densidade diferente, né? Agora nós temos apenas a terra, né? E nós vamos colocar essa terra em contato com um líquido, né? Poderia fazer também essa decantação entre líquidos, por exemplo, eu não vou fazer aqui, mas está aí postado aí, dá para ver através das fotos. Nós temos também, quando se trata de líquidos de densidades diferentes, entre óleos, por exemplo, e água e álcool, né? E assim por diante. Desde que esses líquidos tenham entre si densidades diferentes, eles não vão se misturar. São chamados líquidos imiscíveis. Bem, nesse processo da decantação, a gente vai colocar essa terra em contato com a água e o processo de decantação, essa água vai agir com a terra, como a gente já vai demonstrando, né? Então, a gente primeiro coloca aqui a água num frasco, depois é só pegar a terra, né? Vai dar para ver por aqui, ó, que a terra vai estar saindo, dá para ver por aqui, ó, que a terra vai estar caindo e se depositando lá no fundo. Vai levar alguns minutinhos. Daqui um pouco todo esse processo vai estar concluído. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos dar uma ajuda aqui, porque alguma coisa fica depositada em cima. Vamos misturar. Como dá para a gente perceber, ó, assim que a gente dá uma agitada na água, ainda vai tendo algumas partículas da terra, que pelo processo da decantação, ou seja, o decaimento, vai se alojando no fundo do recipiente. É um processo mecânico, né? Não precisa de nada, é só deixar a ação da gravidade atuar, né? Os materiais vão pela força da gravidade, vão sendo depositados ao fundo. Se eu mexer muito aqui, né, lá no fundo, por exemplo, se eu mexesse, eu ia fazer igual deixando a água turva, ou seja, é como se a gente pegasse de novo aqui, mexesse, a água vai ficar toda escura. Mas como a gente quer ver apenas o processo de decantamento, decantação é isso aí, ó. Material sólido vai se depositando no fundo. Enquanto isso, voltamos ao nosso outro experimento e já percebemos que a água já está bem mais clara, ó, indicando que os materiais já estão bem mais separados. Como nesse processo também é usado a terra,
dá para ver que a água continua meio turva, porque a terra, né, ela é bem em pozinho também, né? Mas com o tempo, essa água vai ficar automaticamente limpinha, sem que eu faça nada, simplesmente pela ação da gravidade, vai descendo, descendo, e a madeira está aqui em cima. Ó. Se a gente der uma agitada nessa água, a gente vai perceber que até alguns farelinhos que ainda estão lá no fundo, ó, dá para ver que separa bem o que é a parte de madeira e a parte da terra. Olha bem como é que isso se processa. É um processo tranquilo, qualquer um pode fazer em sua casa, não tem grandes riscos, né? E é isso aí, pessoal. Né? Procurei ser o mais simples possível, mas demonstrar para vocês esses dois processos, né? Que na química a gente chama de flotação, que é a separação de dois materiais sólidos, né? Em contato com um líquido intermediário, ou seja, com densidade em relação aos materiais intermediários. Demonstrei que um flutua pela flotação, né? E o outro é a decantação, onde eu coloquei apenas um material em contato com um líquido, no caso a água, e ele vai, pela ação da gravidade, acontecendo o processo de decaimento de suas partículas até o fundo do recipiente. Espero ter ajudado a esclarecer um pouquinho. Obrigado.